Jogando ontem contra o Fortaleza, entrou com uma escalação que estava aqui no Sofá da Energia apresentando o jogo, o Marco Antônio, né, e o Ernesto Júnior, que eram os convidados, eles olharam para a cara do outro com uma cara de azia quando eles viram a escalação, falou, rapaz do céu, olha essa escalação, mas não é que deu certo? Mesmo com o Rigoni sendo expulso com 20 minutos do primeiro tempo e tal, São Paulo fez 1-0 com o Tapia logo no início da partida, né? E mesmo depois que perdeu o Rigoni, se plantou bem ali na defesa, conseguiu segurar a pressão do Fortaleza no segundo tempo e num contra-ataque, Luciano marcou o segundo gol do São Paulo. Fazia tanto tempo que ele não marcava gol que ele nem sabia mais se ele comemorava. Ele esqueceu como é que comemorava gol, né? Foram 12 jogos sem marcar gols. E ele marcou ontem um gol. Então o São Paulo marcou 3 pontos importantes para continuar na briga ali pelo G6 do Campeonato Brasileiro, né? Continua na 7ª colocação. Tem alguns jogos a mais que o Fluminense, que nesse momento é o adversário direto, mas tinha que vencer até para estancar a crise que começava a se instalar, porque foram 4 derrotas consecutivas, né? A gente disse aqui no tempo de jogo, em 6 jogos, era uma vitória contra o Botafogo e 5 derrotas. Então o São Paulo precisava de um bom resultado e conseguiu, né? Não ganhava do Fortaleza desde 2020 e mais um tabu que quebrou. Aliás, eu falei ontem na transmissão, né? Descobrimos a criptonita do São Paulo. Aquela pedra que deixa o São Paulo fraco, né? Que é o ponto fraco do São Paulo. A criptonita do São Paulo chama-se Juan Pablo Vojvoda. Porque enquanto ele estava no Fortaleza, o São Paulo não ganhou do Fortaleza. Aí o Vojvoda saiu do Fortaleza, foi pro Santos. São Paulo jogou com o Santos, perdeu do Santos, do Vojvoda. Aí foi jogar com o Fortaleza sem Vojvoda, ganhou do Fortaleza. Então, o problema do São Paulo é o tal do Juan Pablo Vojvoda. Vou te falar uma coisa, viu? Ô, Ranieri, e esse jogo de ontem, rapaz? A gente vê a escalação, falei, o próprio Marcão, Sim. o Humberto Ferretti, o Navarro, eles olham, meu Deus do céu, hoje vai se... Tanto é que nos palpites, o galera deu 1-1, falou, não, se empatar tá ótimo e tal. Então o pessoal não tava confiante, mas acabou dando certo, né? Acabou dando certo, eu achei que foi um bom jogo do São Paulo, tá? Vale destacar, assim, que o São Paulo ele faz o gol rápido, o Fortaleza tenta aquela pressão inicial, o São Paulo ele consegue segurar e depois num contra-ataque, que inclusive tem muito mérito do Rigoni, tá? O Rigoni é quem rouba a bola, é quem inicia a jogada, aí a jogada chega no lado direito, o cruzamento ali... ele é executado pelo próprio Rigoni, que é a primeira participação em gol desde que ele retorna ao São Paulo, e o Tapia, muito bem posicionado dentro da área, ele vai lá e marca o gol. Então, assim, o Rigoni, em tese, tinha tudo para conseguir a redenção, né, digamos assim, depois das más atuações, né? Tem muito torcedor do São Paulo, já tinha muito torcedor cornetando ele, e agora tem mais ainda, né? Então o Rigoni, ele meio que jogou por terra todo o mérito que ele teve nesse primeiro gol do São Paulo, que foi um gol importante, um gol rápido. E a partir de então, né, o São Paulo ele faz o primeiro gol, já começa a ter um controle do jogo e o Rigoni é expulso de uma forma assim completamente infantil. Vou te falar, uma jogada no campo de ataque ali, o que o Marcelo Lima ele fala sobre ser multado, jogador que vai fazer graça na hora de bater pênalti, que na opinião dele, se acerta, beleza, mas se erra tem que ser multado. O Rigoni com certeza tem que ser multado ali, porque não tinha o menor cabimento a atitude dele, né? Não teve o menor cabimento, ele dá uma assolada ali no campo de ataque, não tinha nada assim de tão perigoso ocorrendo, é expulso com justiça, tá bom? Com justiça, a chegada no Daverson foi uma chegada feia, forte, que poderia ter machucado ali o atacante do Fortaleza, mas pra mim, o principal dessa partida foi a postura do São Paulo depois da expulsão do Rigoni, que foi uma postura, assim, completamente aplicada dos jogadores. Os jogadores se desdobraram. O próprio Bobadilla, que ele tem oscilado um pouco, o Bobadilla ele correu por uns 3 jogadores ali. O Pablo Maia também, nem se fala. Luiz Gustavo também, que ficou muito tempo parado, cara. Muito tempo parado, foi bem. Exato, né? O Luiz Gustavo, ele... Muitos, acho que até a maioria, né, Rani? Até duvidava da volta do Luiz Perfeito, Gustavo. Ele jogou 90 minutos mais acréscimo, Exato. Né? Mas, e o próprio Negrutti também, porque a zaga do São Paulo ontem, né, Esgrilis, teve um jogador, um zagueiro só, né? Sabino, né? Eram 3 jogadores ali de defesa. Que fez outra boa partida. O Negrutti, eu acho que no primeiro jogo ele estava mais perdido ali, porque ele é um volante, né? Então eu acho que ele
ele meio que foi melhor nesse jogo, apesar de alguns erros, assim, visíveis de quem não é da posição. O Luiz Gustavo fez um partidaço, assim, um partidaço. É uma excelente notícia, até porque você mesmo falou, né, que a tromboembolia pulmonar é um negócio que acaba com a carreira de atletas, Sim. etc. A né? chance de você ter uma sequela, ela é muito grande, né? A sorte é que ele é jogador e é amparado por um bom departamento médico e já teve logo o diagnóstico, né? Então foi importante. Inclusive, não sei se vocês tiveram essa percepção. Ali no primeiro momento, até a expulsão do Rigoni, eu vi o São Paulo jogar com 3 zagueiros. Com o próprio Sim, Luiz jogou com Gustavo. 3 zagueiros. Com 3 Jogou, zagueiros. então. Exato. Com o próprio Luiz Gustavo afundando entre os 2 zagueiros ali, o Negruti que estava improvisado. E depois, ora ficava numa linha ficava um 4-4-1 depois da expulsão, né? Ficava apenas um jogador na frente, que era o Gonzalo Tapia. E em alguns momentos fazia uma linha com 5, né? Fechava com 5. Então tinha alguns momentos que ficava ali com 5 jogadores, numa linha de 5, e ora com 4 jogadores. Muito inteligente ontem o Hernan Crespo. E é bom para dar minutagem pro Luiz Gustavo e principalmente para tirar a zica do Luciano e a zica do São Paulo, né? Que eram Agora, 4 derrotas consecutivas. isso é O pra Luiz mo- Gustavo, Costi, na Alemanha ele jogou muitas vezes como zagueiro, então não era uma posição Verdade. que ele não conhecia, ele conhecia bem e conhece bem essa posição. E um detalhe é que o Crespo pode ter achado mais um zagueiro. Porque, de repente, até pro Luiz Gustavo é melhor jogar na zaga, onde, como eu repito, ele jogou muitas vezes na Alemanha, do que jogar no meio. Primeiro pela questão da caixa, da dinâmica no meio, da concorrência nessa posição, né? E segundo que ele pode ficar ali na zaga, caso precise, né? Que o Crespo não abre mão dos 3 zagueiros e volta e meia tem um zagueiro suspenso, um zagueiro machucado. De repente ele achou uma solução pra zaga quando não contar ali com a sua zaga titular, né? Isso é pra quem critica o elenco do São Paulo. São Paulo não tem elenco. Aí, ó, foi lá e ganhou do Fortaleza, Marcelo Lima. Mas o que tem a ver uma coisa Não, com a mostrando outra? o elenco do São Paulo, o fortalecimento do elenco. O São mas vocês ali, criticam aí se que você, não tem... mas assim, se não 2 tem jogadores peça. foram meio que improvisados, mostra que o elenco, porque o ideal, eu entendo que assim, o Crespo ele tem mérito de puxar o Luiz Gustavo, que já fez a função ali como líbero, e o Luiz Gustavo ir bem, e também de adaptar o Negruti, que é um cara que, pelo menos até onde eu sei, na base nunca exerceu essa função de zagueiro. Não, é volante. Então ele é volante. Então, só que assim, o ideal, você concorda que se o elenco fosse bem construído, seria ele ter os jogadores da função ali? Ele teve que improvisar. Não, eu improvisar bastante. falei com ironia, com certeza falei com ironia. Mas é uma volta importante e acho que tô com o Lima nessa aí. Acho que ele vai ser aproveitado muito mais ali atrás como um zagueiro. Raro, né, você concordar com o Lima. É raro, porque o Lima também é raro o Lima tá certo, né? Mas É nesse verdade. caso, raro você Verdade. concordar com qualquer Verdade, um. isso eu concordo, isso eu nesse concordo. caso ele tava. E quem sabe pode até mudar um pouco de ideia, porque a ideia do Luiz Gustavo mesmo era encerrar a carreira no final do ano. Vamos ver agora se aí- agora ele vai ter uma sequência de jogos e se anima para pelo menos ter mais uma temporada Eu não no São sei Paulo, se ele vai né? ter sequência de jogos, não. Ele jogou porque estava sem zaga titular. Sim. Né? Tanto é que ele teve que improvisar o Luiz Gustavo e o Negruti, né? Então, a partir do momento que voltarem os zagueiros, eu não sei se ele vai ter muitas chances, não. Mas, enfim. E 2 mensagens aqui no chat, né? A turma vai participando. A primeira aqui, Danilão Soto. Bom dia, rapaziada. Sabino, Luiz Gustavo, Negruti foram muito bem. E aqui vai ao encontro da mensagem, cadê? Do The Weeknd, ele diz: Sabinão da Massa foi impecável ontem. E eu ouso dizer que o Sabino está próximo de se tornar talvez o melhor zagueiro do São Paulo na temporada. Se fizer Ou um mais balanço, regular, né? o mais regular. Se você fizer um balanço assim do que apresentaram os zagueiros, é que o Sabino é aquele negócio, ele tem uma certa regularidade até que tem um jogo que ele estraga tudo, né? Não é que é nesse jogo que ele estraga tudo. Enquanto ele tá tendo a regularidade, ele tá jogando como Sabino. Na hora que ele acha que ele é o Dario Pereira, aí ele estraga tudo. Mas Entendeu? ele vem jogando muito bem, assim, é inegável que o Sabino ele tá muito bem, tanto na marcação quanto também na construção de jogadas, né? O São Paulo, quando joga com 3 zagueiros, os zagueiros que ficam mais lateralizados ali, eles têm liberdade para ajudar na criação, e o Sabino faz muito bem isso, tá? Faz muito bem isso, então concordo aqui plenamente com o Danilão Soto e também com The Weeknd, e o Soto também fala, vamos ser justos, Tapia ontem se esforçou muito, saiu completamente exausto. Ele é esforçado. E foi uma boa partida aí do Tapia, tão criticado o Tapia. O grande problema de São Paulo tá no ataque pra vocês. Se a gente dividir defesa, meio campo e ataque. Se você Aonde- for pensar que nos últimos 7 jogos, ontem contando os jogos, foram 3 gols só, É o mostra grande que tem problema. uma... É onde tá né?
a dificuldade aí do São Paulo. Exato, é porque assim... o Alan Franco também teve bom. Sim, bom o Alan momento Franco esse bom zagueiro, o ano, Arboleda né? bom zagueiro. O Arboleda é muito bom zagueiro. O próprio Sabino, né? Eu acho que assim, o São Paulo tem um meio-campo hoje com jogadores muito bons, né? Principalmente quando o Oscar ele voltar. E tem também uma zaga muito boa. As laterais do São Paulo são medianas, regulares, na minha opinião. Rani, isso que eu não consigo, assim, aceitar, cara. Tem um meio campo bom, principalmente quando o Oscar voltar. O Oscar não tá, então tem que pensar não, sim. Mas eu tô Ontem falando... tava, só que não jogou. Não jogou, ele tá no banco. Jogou, mas então... com esses jogadores, assim... É porque ontem tava sem Marcos Antônio e Oscar, que pra mim são os dois jogadores de melhor qualidade técnica aí do São Paulo no meio campo. O Alisson, ele tá numa baixa técnica, mas também é um jogador muito bom. Então, esses 3 jogadores elevando o nível, né, o meio campo do São Paulo, pra mim, é muito bom. Somando ali o Pablo Maia, que tá bem pra caramba já, o próprio Bobadilha, que é instável, mas faz boas partidas, o Luiz Gustavo, que agora vai ser uma opção. Pra mim, assim, o grande problema do São Paulo tá no ataque mesmo. Ataque, as laterais, pra mim, são medianas, e o ataque do São Paulo, com as lesões, não tem ninguém, né? Absolutamente ninguém.